A pergunta fundamental é: o que aprendemos com a análise do contraste entre o sucesso e o fracasso? No início dos anos 70, duas empresas chamaram a nossa atenção: a Ames Department Stores e o Walmart. Eram praticamente empresas idênticas. Elas tinham o mesmo modelo de negócios. Tinham faturamentos e lucros similares. Ambas atingiram enorme crescimento. As duas empresas tinham fortes líderes, empreendedores, controlando a empresa. Mas, quando a gente acompanha no gráfico a evolução delas, a gente percebe que elas foram atingindo retornos excepcionais, muito acima do mercado financeiro, ao longo de mais de uma década. Então, de repente, não mais que de repente, uma cai e a outra continua seguindo em frente. A Ames começa a cair, declinando, já a partir de 1986, enquanto a Walmart segue em frente, como se não houvesse amanhã. Segue constituindo resultados cada vez maiores e melhores. O que explica isso? É o que a gente vai abordar nesta série, Como as Gigantes Caem, a partir de um livro do Jim Collins, que todos vocês devem ler. E por que estamos falando sobre este tema? Simples, porque existem características que explicam a queda dessas empresas, assim como existem algumas empresas que se recusam a desaparecer, empresas que jamais desistem e conseguem dar a volta por cima. E estamos falando isso porque a Oi é uma empresa que está na bacia das almas. Mas o curioso é que ela hoje está na bacia das almas. Mas antes de dar entrada em sua recuperação judicial em 2016, quando tinha uma dívida de 65 bilhões de reais, essa empresa havia sido uma grande empresa, uma das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores, tendo sua ação cotada acima de R$100. Parecia ser uma gigante, mas essa gigante declinou. E declinou por uma série de razões. Essa empresa ela é fruto da privatização da antiga Telebrás, que aconteceu em 1998. E durante o desmembramento do sistema Telebrás, que era uma estatal que detinha 12 empresas, uma delas, a Telemar, ou também conhecida como Telenorte Leste, acabou se transformando na Oi. A operadora era formada, à época da privatização, pela Telerge, Companhia do Rio de Janeiro, e por outras 15 companhias das regiões Sudeste e Nordeste, com uma atuação em 64% do território brasileiro. Com o leilão da Telebrás, o governo federal arrecadou à época 22 bilhões de reais. A partir da privatização, a Oi contou com uma trajetória instável, sobretudo quando olhamos as suas decisões estratégicas e a gestão financeira. Apostou em crescer cada vez mais, fazendo aquisições e fusões, que no decorrer do tempo se mostraram questionáveis. E teve uma instabilidade do ponto de vista organizacional muito intensa. Basta dizer que trocou mais de 10 vezes de presidente.
trocou mais de 10 vezes de presidente. E essa empresa, que outrora tinha sido uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira, hoje vive um processo de recuperação judicial. Quando deu entrada na sua RJ em 2016, muitos duvidavam que ela fosse capaz de sobreviver. A grande maioria dos analistas, economistas, especialistas de bancos e corretoras juravam que a falência era uma questão de tempo. Ninguém duvidava se ia acontecer a falência. A dúvida era apenas de quando seria decretada a falência da Oi. Mas algo aconteceu. Algo está acontecendo. A empresa está evoluindo. Ainda na bacia das almas, mas muito próxima de sair da recuperação judicial. Podemos dizer que estamos na reta final, nas últimas páginas desse livro, cujo teor principal deste volume é essa fase da recuperação judicial, que se arrasta desde 2016 até o presente ano, 2021. Provavelmente sairá em 2022 da RJ. Portanto, 5 anos se passaram, né? E vai ser um pouco mais, porque a saída deve ser aí por volta de março. Então, quase 6 anos de recuperação judicial. Quase 6 anos. Algumas empresas não saem dessa fase de RJ e têm sua falência decretada. 82% das empresas que entram em recuperação judicial desaparecem. Fecham as portas. São liquidadas. Apenas 18% conseguem sobreviver. Mas o que faz uma empresa que já foi uma gigante viver uma situação tão desconfortável, para dizer o mínimo? Jim Collins, olhando para os Estados Unidos, mas as pesquisas, os estudos de lá servem para cá. Não menospreze de forma alguma o estudo do Jim Collins. O que ele descobriu lá serve para as empresas do mundo inteiro. Servem também para as nossas. Segundo Jim Collins, excelentes empresas podem cair feio. Algumas desaparecem, algumas vão se recuperar. As fases do declínio, segundo Jim Collins, são 5. Existe uma fase que ele chama de fase 1, que é onde a ubris, que nasce do sucesso, se manifesta. É o orgulho, a vaidade, que acaba se transformando em arrogância, em prepotência, aquele olhar de cima para baixo, porque você se acha um sucesso, você se acha invencível, o Todo-Poderoso. Aí, dessa fase 1, evolui para uma fase 2, que é quando a empresa busca de forma indisciplinada e crescendo cada vez mais. É a vontade de crescer, mas sem disciplina. E isso leva a um inchamento. Não é crescimento, é inchamento, mas é confundido como crescimento. Na fase 3 do declínio, a situação começa a emitir sinais de alertas na empresa. Olha, isso já não está tão bem, aquela coisa que a gente esperava não aconteceu, problemas com os consumidores, reclamando, insatisfeitos, problemas com a mídia, com ambientalistas, com governos. Nessa fase 3, as empresas negam os riscos, negam a existência das ameaças, dos perigos. É uma fase onde a negação faz com que você fique cego à realidade.
Você não quer encarar a realidade nua e crua. E este é um erro crasso. Não querer enxergar a realidade nua e crua. Isso acontece com as empresas, isso acontece com lideranças, isso acontece com pessoas comuns. Não querem enxergar a realidade. Mas a realidade é implacável. Aí vem a fase 4, que tudo começa a despencar, ladeira abaixo. Nessa fase 4, a empresa luta desesperadamente à procura de uma tábua de salvação. Ela sabe que as coisas não estão bem e luta desesperadamente pela salvação. O problema é que nessa luta desesperada, muitas vezes falta uma liderança adequada para tirar a empresa da crise. Falta um bom planejamento estratégico para tirar a empresa da crise. Falta uma boa execução do planejado para tirar a empresa da crise. Falta dinheiro, porque dinheiro também é importante para tirar a empresa da crise. Deste modo, muitas vezes, decisões equivocadas são tomadas, as pessoas umas tentam puxar os tapetes dos outros dentro da empresa, há uma crise de vaidade ferida, de orgulho ferido, o clima, o ambiente empresarial vai se tornando o pior possível. E as coisas vão declinando ainda mais, até chegar à última fase, que é a fase 5. As empresas que aí entram, elas estão entrando no momento em que lhes restará apenas 2 destinos: a irrelevância, ou seja, jamais retornarão ao topo, ou a própria morte, vão desaparecer, vão ser lembradas nos livros de história, nas pesquisas no Google. Ponto final. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no canal Café com Ações também no YouTube e no Viver de Renda canal no Instagram. Meu nome é Cláudio Faleiro, sou formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o canal Viver de Renda para compartilhar minha experiência profissional enquanto investidor. São quase 1000 vídeos já publicados aqui. Maratone todos, desde o início, julho de 2020. Vá subindo cronologicamente, porque os vídeos vão se completando. E assim vai criando um enredo que vai facilitar a sua compreensão sobre muitos temas que estamos falando hoje. Estamos agora com uma série de vídeos Como as Gigantes Caem, baseado numa obra do Jim Collins, que todos vocês precisam ler. Se querem investir em empresas, precisam entender Jim Collins. E nesta obra, Como as Gigantes Caem, ele foi estudar exatamente porque algumas empresas excelentes, que ele tinha relatado os seus históricos em Feitas para Durar, Feitas para Vencer, 2 outras obras que ele publicou, de repente, a partir de 2008, entraram em forte declínio com a crise do subprime. Algumas foram a zero e tinham estado na Fortune 500, na lista das 500 maiores empresas americanas, e depois praticamente quebraram. E ele questionava-se: o que foi que houve? O que aconteceu? Por que nos livros anteriores que eu fiz, eu não percebi que essas empresas podiam passar por isso? O que eu deixei de ver? E mais, algumas conseguirão se reerguer? Algumas não se entregarão jamais? Perguntas que o Jim Collins fez e que ele nos presenteou com este livro maravilhoso, um best-seller americano, Como as Gigantes Caem. Então, o Jim Collins diz: olha, existem as empresas excelentes e elas podem cair feio, elas não estão imunes ao declínio. Apesar de não ser possível retornar do estágio 5, é possível cair nas profundezas sombrias do estágio 4 e se reerguer.
Fica então a pergunta. A Oi, ela foi para o estágio 4, para a fase 4 do declínio. A grande pergunta é, ela vai conseguir se levantar? Ela vai conseguir se reerguer? Ou ela simplesmente vai mergulhar definitivamente na fase 5, que é quando a empresa se torna irrelevante ou morre? Essa é a grande pergunta que nós estamos aqui fazendo. O que você acha? Comenta aqui. Diante do que você já aprendeu aqui no canal Viver de Renda, o que é que você acha? A Oi está na fase 4, procurando a sua salvação. Mas a pergunta é, ela irá para a fase 5, que é quando a empresa se torna irrelevante ou morre? Ou da fase 4 ela vai conseguir se reerguer? E o Jim Collins nos alerta, não é possível uma empresa retornar quando entra na fase 5 do declínio. Não é possível. Não é possível. Mas, nas profundezas sombrias da fase 4, é possível voltar a se levantar. A maioria das empresas acaba caindo. E não podemos negar isso. Mas, em nossa pesquisa, o declínio organizacional é em grande parte uma mazela causada pela própria empresa. E a recuperação reside significativamente no controle. No controle dos fatores que te levaram a cair, numa reinvenção dos aspectos essenciais, fundamentais, que podem fazer com que a empresa deixe o seu atoleiro e construa perspectivas de futuro. Todas as empresas, lembra Jim Collins, vão passar por altos e baixos. Conosco também acontece a mesma coisa. Nas nossas vidas, passamos por bons momentos, maus momentos. Com as empresas também. As evidências, diz Jim Collins, não sustentam a noção de que todas as empresas devem, de forma inevitável, sucumbir à morte e à desintegração. De outra forma, como explicar empresas com 10 a 15 décadas de realizações, como a Procter & Gamble, a 3M e a Johnson & Johnson? Então, as evidências não sustentam a noção de que todas as empresas devem, de forma inevitável, sucumbir à morte. Do contrário, não seria possível explicar empresas com 10 a 15 décadas de realizações como a Procter & Gamble, 3M e Johnson & Johnson. Mas o que devemos fazer se descobrirmos que elas estão caindo? Grande parte das respostas reside em se ater a práticas de gestão extremamente disciplinadas. Práticas de gestão extremamente disciplinadas. Isso é que vai fazer com que o jogo possa virar. E para isso, precisaremos de uma boa liderança. Isso é o que nos diz Jim Collins, e isso é o que me diz também a minha experiência enquanto consultor de empresas ao longo de 30 anos, de prática e de estudo do universo corporativo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Não se esqueça, estamos fazendo uma série de vídeos a partir de uma reflexão sobre a Oi e do trabalho do Jim Collins, de como as gigantes caem. Nos acompanhe nessa série, você não vai se arrepender. Tchau.